Hoje, a gente vai dar uma olhada em novas evidências sobre um grupo que normalmente é visto como o de altíssimo risco: idosos frágeis com insuficiência cardíaca. Sabe, a ideia de colocar essas pessoas para fazer exercício pode soar meio estranha, até perigosa. Mas, e se a ciência mostrar justamente o contrário? Vamos investigar isso. Bom, vamos lá. A primeira barreira que a gente encontra aqui é uma desconfiança, um medo que é bem compreensível, né? Quando se pensa num coração enfraquecido e num corpo já frágil, a reação imediata de muita gente é pensar em repouso e não em esforço. E é essa pergunta que não quer calar. A ideia geral é que talvez seja perigoso demais, sabe? Que o risco seria muito maior que qualquer benefício. Mas será que essa ideia, esse senso comum, tá certo mesmo? Para a gente poder responder essa pergunta, não dá para olhar só para o exercício. Primeiro, a gente precisa entender o tamanho do problema que essas duas condições juntas representam. Não é só uma doença, mas sim duas síndromes que, infelizmente, se alimentam uma da outra. Falando de um jeito simples, a insuficiência cardíaca acontece quando o motor do corpo perde um pouco da potência. Isso acaba causando muito cansaço e falta de ar, o que limita bastante as atividades do dia a dia. A fragilidade, por outro lado, é um estado de vulnerabilidade. É como se a reserva de energia e de resistência do corpo estivesse do limite, sabe? Isso deixa a pessoa bem mais suscetível a problemas, como quedas ou complicações de uma gripe, por exemplo. E agora, a parte mais crítica de tudo isso. Quando essas duas coisas se juntam, a insuficiência cardíaca piora a fragilidade, e a fragilidade piora os resultados da insuficiência cardíaca. É um ciclo vicioso perigosíssimo que acelera a perda de saúde. E a quantidade de gente nessa situação é chocante. Os estudos mostram que até 80% dos idosos com insuficiência cardíaca também têm fragilidade. Isso quer dizer que não estamos falando de uma pequena minoria, mas sim da grande maioria desses pacientes. Pois é, com um cenário tão complexo, como é que os pesquisadores foram atrás de uma resposta definitiva sobre a segurança e os benefícios do exercício? Eles usaram um dos métodos mais rigorosos que a ciência tem. Eles fizeram o que a gente chama de revisão sistemática. Pensa nisso como um filtro super preciso. Começaram com uma pilha de mais de 250 estudos e, depois de uma análise super criteriosa, selecionaram só os 6 mais fortes, os mais confiáveis sobre o assunto. Foi uma busca pela nata da ciência mesmo. E esses 6 estudos, juntos, formam uma base de evidências bem sólida. Ao todo, foram mais de 700 participantes, com uma idade média de mais de 72 anos, de vários países. E o mais importante de tudo, eram todos ensaios clínicos randomizados, o padrão ouro da pesquisa médica, o que garante que os resultados são confiáveis. Então, depois dessa análise toda super rigorosa, o que a ciência finalmente descobriu? Bom, os resultados não só responderam à pergunta inicial, como também derrubaram completamente aquele medo que a gente falou no começo. Vamos direto para o ponto que mais preocupava: a segurança. A conclusão foi muito clara e, de certa forma, revolucionária. Os programas de exercício supervisionados se mostraram seguros e foram bem aceitos pelos participantes. Aquele medo inicial simplesmente não se confirmou na prática. E o impacto nos sintomas? Olha só isso. No grupo que se exercitou, quase 48%, ou seja, praticamente metade, teve uma melhora bem significativa. Agora compara com o grupo de controle, que não fez os exercícios. A melhora foi de só 22%. É mais do que o dobro. O exercício fez uma diferença real, que dá para medir. E não para por aí. Os benefícios físicos foram vários e com impacto direto na vida real. Os participantes melhoraram a mobilidade, o equilíbrio, ganharam força nas pernas e aumentaram a capacidade aeróbica. Na prática, isso significa conseguir andar mais, com mais segurança e se cansando menos no dia a dia. E os ganhos foram além do corpo. Os estudos também viram uma melhora importante na qualidade de vida geral, uma redução nos sintomas de depressão e, o que é fundamental, uma melhora no próprio status de fragilidade dos pacientes. Ou seja, o exercício estava atacando as duas frentes ao mesmo tempo. A conclusão dos próprios pesquisadores resume tudo perfeitamente. Eles disseram que o treinamento com o exercício não é apenas seguro, mas é uma ferramenta valiosa para ajudar a aliviar o peso que essa combinação de problemas de saúde causa. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? O ponto central é que esses resultados indicam uma mudança de paradigma, uma nova forma de pensar o tratamento dessa população. O exercício deixa de ser o vilão a ser evitado e passa a ser parte essencial da solução. É muito importante entender o lugar do exercício nisso tudo.
Ele não vem para substituir os remédios, que são a base para controlar a doença do coração. Na verdade, o exercício entra como uma estratégia complementar poderosa, com foco em melhorar o funcionamento do corpo e a qualidade de vida. Então, a mensagem final é bem clara. Para idosos frágeis com insuficiência cardíaca, um programa de exercícios bem montado, pensado para cada pessoa, é uma estratégia essencial. O grande objetivo aqui é preservar a independência e lutar contra a perda de função, permitindo uma vida mais ativa e com muito mais qualidade. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Diante de evidências tão fortes, fica a pergunta: será que a gente não deveria enxergar o movimento não só como uma atividade, mas como um dos remédios mais potentes que existem, capaz de tratar até condições que antes pareciam intocáveis?